Você estava falando que começou a querer entrar na questão das escolas e da educação, e na fala do gestor eu percebi que ele coloca você como o grande vilão da educação de Porto Alegre no sentido de tratamento com os professores. E também fala das obras imperfeitas ou deficientes que foram feitas na sua gestão, principalmente o CEMEI e a Escola Municipal Filomena Sampaio, que há muito me espantou, porque eu não conheço realmente uma outra escola que tenha essa estrutura que tem a Escola Filomena Sampaio. No meu tempo de grupo escolar, a gente não tinha nada disso aí, de Margarida. Mas o que aconteceu com os professores? Você já tocou nesse ponto na gestão passada. O que aconteceu entre a gestão e os professores do ponto de vista salarial, que faz com que algumas pessoas atribuam a você o não ganho salarial dos professores? Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que na nossa gestão a educação não era prioridade zero, não, viu? Bom, Quem eu tinha falou isso? esquecido esse Na ponto. gestão dele, a educação é prioridade zero. Então, no meu conceito, prioridade zero é o quê? Não sei do qual é o seu conceito. Meu Manuel de conceito, Freitas, prioridade zero... não seja tão rigoroso. O gestor colocou que a educação para ele é prioridade zero, mas ele estava querendo dizer que era prioridade 100%. É que ele usou o termo equivocado. Pois é, então, com certeza não é prioridade zero. E eu quero fazer um histórico, gênero histórico aí, em relação à educação de Porto Alegre. Quando nós assumimos aqui em 2020, 2001, a nossa primeira gestão, não existia na cidade nenhuma escola municipal. Já existia o Fundeb, que foi criado, se eu não estou enganado, foi em 97, Fundef, se eu não estou enganado, foi em 97 que foi criado. Posso estar equivocado, mas eu acho que foi. Em 97. Então, já existia o Fundef. E que o repasse do Fundef era em função do número de alunos existentes no município. Né? Naquela época, professor que ganhava o salário mínimo era um pouquíssimo, né? Existia uma diferença. Eu lembro que teve um ano aí que em 2000, que o salário mínimo era R$ 110, eu lembro bem disso aí, e tinha pessoas que, com a mesma função, trabalhando no mesmo local, ganhando R$ 10, outros 20, outros 30, outros 50, outros 100, outros 110. Né? Então, foi na gestão de Euclides que começou essa mudança e na nossa gestão que concluiu 100% dos funcionários passaram a ganhar o salário mínimo. Isso na educação em todos os setores. No caso específico da educação, foi o que aconteceu. Quando nós assumimos, não existia uma escola municipal na cidade. As escolas que existiam na cidade eram Ana Nunes, que era uma escola estadual, o 29 de março estadual e o segundo grau lá no Margarida de Freitas, também estadual. E escolas estaduais, o Raimundo Saraiva no Genipapeiro e o Capitão Mombaça na Baixa Grande. Então, qual foi o primeiro desafio logo no primeiro mês de gestão? Tá? Foi criar uma escola municipal. Por que criar essa escola municipal? Para, a partir daí, os alunos que viessem para a escola municipal já geraria no ano seguinte recurso do Fundeb, que ia possibilitar pagar melhores aos funcionários. E realmente fizemos isso. Transformamos esse prédio, onde era antiga aqui, Escola Filomena Sampaio, que hoje funciona a UPA, né? Que era um prédio da Assistência Social, né? Então, transformamos esse prédio lá, que era da Assistência Social do Estado. Naquele tempo, o Estado praticava isso aí. Depois, passou para ser tudo para o município. Né? Então, ele estava certo ocioso lá, a gente transformou, estava ocioso, estava sem funcionar lá, depois a gente transformou esse prédio numa escola municipal, que tem uma escola municipal Filomena Sampaio de Souza, em 2021. E a partir de 2022 já começou a entrar recurso do Fundeb, baseado no número de alunos existentes. E ao longo disso aí, fomos trabalhando a questão da melhoria da qualidade da educação do município. Que um dia haverá alguém, tenho certeza disso, da educação de Porto Alegre, que vai
reconhecer o que nós fizemos, a nossa gestão e a gestão de Euclides pela educação do município. Mas você acha que isso não é reconhecido hoje? Não, por uma grande parte, uma parte das pessoas não. Há umas questões políticas, né? E outras, mas existem algumas pessoas que reconhecem isso aí, mas tem uma parte que não reconhece. Mas eu acho que esse reconhecimento ainda vai surgir de uma forma mais expressiva, vamos dizer assim, quando as pessoas perceberem que foi na nossa gestão, onde foi criado, na gestão de Euclides, eu, na qualidade de vereador, votei a favor, ou seja, do nosso grupo político, que criamos o plano de cargos e carreiras, plano de cargos, carreira e salário do município. Entendeu? Foi criado, se não estou enganado, em 2010, na gestão de Euclides, né, que eu, quando vereador aliado, votamos a favor. Você estava falando do Fundef e do Fundeb. O Fundef ele é de 96 e o Fundeb Sim. É de 2007. 2007. 2007. 96, 2007, 10 anos depois, né? Aí depois veio o novo Fundeb, foi agora a partir de 2020. O novo Fundeb, né? O Fundeb permanente, né? Que ele valeu por 10 anos. Então, bom... Então, voltando à questão do histórico de como chegamos lá. O que fizemos pela educação do município? Criamos o plano, né? E, posteriormente, criamos o regime próprio de previdência, que a atual administração insiste em enterrar esse regime. E as pessoas, muitos deles, passam despercebidos. Até concordam, alguns até querem concordar, balançar a cabeça, concordando, com o argumento de que ele é inviável. Mas a atual administração está tornando o plano inviável. De que forma? Primeiro, contratando mais de 25% dos funcionários sem ser através de concurso, sem contribuir para o regime próprio. O que prometeu o regime próprio não foi feito até agora. E é uma coisa que ele tenta sufocar. Você pode ter certeza disso. É uma das coisas que ele tenta sufocar. Mas uma coisa criada na nossa gestão. E para você ter uma ideia do que é o regime próprio, principalmente para o professor, para o agente de saúde, agente de endemia, agora para o pessoal da saúde, que vai ter um piso, certo? É uma diferença absurda, Bernadette, de salário. Que eu sempre achei muito injusto a pessoa que trabalhou a vida inteira, que a gente que é assalariado, a gente se programa em função do que ganha. Então, você passa a vida inteira. A tendência, quando a pessoa vai ficando com a idade mais avançada, ter mais despesas, né? Pelo fato, até a questão de saúde, né? E vai ter aumentando a despesa. Quando, na realidade, quando você se aposentar pelo INSS, esse salário diminui. Você é acostumado com um salário X, certo? Quando se aposenta, você já começa a receber um salário menor do que o que recebia no INSS, ou quando estava trabalhando. Tanto que muita gente passava 10, 15 anos do tempo de aposentadoria porque não queria se aposentar, porque não queria reduzir o salário. E o regime próprio, ele corrige essa injustiça. Então, criamos o regime próprio. Então, foi uma coisa positiva, de forma de valorização. Foi também na gestão de Euclides e na nossa gestão que se deu a oportunidade àquelas pessoas que não tinham curso superior. Uma coisa que era uma reclamação permanente eram as estruturas das escolas. Reclamava aluno, reclamava professor, reclamava funcionário, reclamava pai de aluno. Hoje, as escolas de Porto Alegre, eu desafio o município que tem a estrutura que Porto Alegre tem. E ainda digo mais, sem falsa modéstia, foram todas da nossa gestão. Teve o CEMEI, que foi na gestão de Euclides, ele conseguiu a obra, não chegou a concluir, porque terminou o mandato, não chegou a concluir, né? Teve um problema também lá com a empresa, a execução, e não chegou a concluir, logo nós assumimos em 2013, trabalhando em 2013, e já começou a funcionar em 2014. A partir daí, a gente fez algumas reformas, alguma ampliação, né? Algumas ampliações, onde ele faz várias críticas em relação a isso aí, mas só estava concluindo já na parte final de pintura, faltava pouca coisa para concluir. A obra custou ao município em torno dos 500, 600 mil reais, mas ele gastou 300 e tanto, só nesse restante de pintura lá, foi gasto esse dinheiro. Né? Mas, aí
Filomena foi feita, a gente ampliou, fez várias salas de aula, Filomena velho, vamos dizer assim, antigo, foi feito na nossa gestão, as ampliações. Aí depois fizemos a nova Filomena de Sampaio, que essa é uma estrutura de causar inveja a qualquer município que chega aí e dizer. Na época que foi, porque a aprovação da escola tem que passar, apesar de ser municipal, tem que passar pelo o crivo da Secretaria Estadual de Educação. Sim, sim. O pessoal veio receber essa escola, está aí Lúcia Soares, que era a diretora da escola na época, né? Inclusive fez um bom trabalho com a diretora da Filomena Sampaio. Lúcia Soares, ela foi testemunha disso, que o pessoal disse que não conhecia no Rio Grande do Norte nenhuma escola municipal com aquela estrutura. E realmente não tem. Mas ele disse no programa de rádio também sobre a instalação de uma usina, né, de energia solar que estava gerando, salvo engano, ele disse que estava gerando uma economia de 10 mil reais por mês. Eu não conheço essa relação onde se investe, ele disse que gastou 258 mil reais. Eu não sei se é como os gastos da UPA, né, das reformas que ele diz uma coisa e na prática é outra, mas ele disse que foi 258 mil reais. Eu não conheço nenhuma aqui que se invista 258 mil reais e tenha uma receita, e tem uma receita, vamos dizer assim, da energia solar, um faturamento de 10 mil reais. Mas nós temos um projeto que, inclusive, está financiado por um programa chamado Finisa, do governo federal, que está em andamento lá na Caixa Econômica, onde se pleiteava 3 milhões de reais para fazer 5 usinas em Porto Alegre que atendessem a toda a demanda do setor público municipal. E substituição de lâmpada LED em todos os setores, em todas as lâmpadas do município tocar por lâmpada LED. Infelizmente, a coisa não andou ainda, mas é uma coisa que ele, inclusive, citou lá na mensagem da Câmara, como as demais coisas, não citou que era projeto nosso, mas está em andamento lá na Caixa Econômica Federal, pelo programa chamado Finisa. Voltando ainda em relação às escolas. Mas você, eu tenho na conta de um homem inteligente. Você não espera que a atual gestão vá fazer qualquer elogio ou qualquer ressalva ao seu trabalho. Eu creio que você não é ingênuo ao suficiente. Né? Eu não espero isso aí. Eu espero, por exemplo, a sociedade do mesmo jeito que eu avalio determinadas coisas da administração. Certo? E aí digo, na minha avaliação, que é positiva. Até hoje, agora há pouco mesmo, eu citei um caso. Manuel de Freitas, você... uma coisa positiva. Então, mas veja o seguinte, mesmo se a pessoa não quer dizer que é positiva, porque acha que isso aí vai beneficiar alguém, certo? Mas não procure deturpar a coisa. Não precisa mentir, em outras palavras, né? Fazendo referência ao que foi feito, como cita todas as coisas, com exceção do centro administrativo. Com exceção do centro administrativo, todas as outras coisas ele faz crítica. Certo? Então, voltando às escolas, do Bom Sucesso, o Manuel Joaquim disse, uma estrutura muito boa, foi feita, todas as reformas foram feitas na nossa gestão. Certo? Enéas Barbosa, que também no Bom Sucesso. Certo? Aí depois fizemos uma reforma boa no Gênio Papeiro, na escola do Gênio Papeiro, e em seguida o pessoal do Estrondo reivindicou uma situação, logo no ano seguinte, de que o número de alunos do Estrondo de Chapada e Serrinha era mais do que o do Gênio Papeiro. Então, ao invés de fazer lá, reformasse, os alunos, a escola fosse transferida para o prédio da Joaquim Antônio, a escola, esqueci o nome agora, fugiu da memória, do Estrondo, funcionasse lá. E fizemos lá, e também reformamos a escola do Estrondo. Lá na Baixa Grande tem uma excelente estrutura, a Escola Alfredo Silvério, que foi uma das escolas que era do Estado, que passou a ser municipal. Tem, inclusive, com quadra de esporte, que, por sinal, a administração está anunciando a construção de uma quadra de esporte lá na comunidade, com recurso do FNDE, que, no meu modo de ver, é desvio de finalidade. Que as escolas construídas com recurso do FNDE, para atender as quadras construídas com recurso do FNDE, para atender a educação. Recurso do FNDE não era qualquer coisa da educação? Sim. Certo? Então, era para atender a educação. E lá já tem com a quadra dentro da escola, da estrutura da escola. Como tem uma também lá no Bom Sucesso. Certo? Então, as estruturas das escolas de Porto Alegre, certo? São de excelente qualidade. E, modéstia à parte, foram feitas na nossa gestão. No que se refere à questão
E para se avaliar bem essa questão da situação das escolas de Porto Alegre, da educação na nossa gestão, né, ela contribuiu muito para a gente ganhar aquele prêmio lá em 2019, né, do Tribunal de Contas do Sim, Estado. sim, sim. De Ela deu uma recursos contribuição aplicados. significativa à educação. Fomos o primeiro lugar, depois da pandemia, certo? Houve uma avaliação em todo o Brasil das escolas que funcionaram durante o período da pandemia. Certo? Nós fomos o primeiro no Estado. A Escola do Estrondo foi a primeira do Estado e a segunda do Nordeste. Foi um prêmio Gestão Escolar 2020. Né? E outras escolas, como o CEMEI, que era administrado por Graça Alexandre, teve uma excelente posição no ranking estadual. A Filomena, administrada por Lúcia, certo? A Mané Joaquim de Sá, administrada por Renata, né? A campeã foi a do Estrondo, certo? Administrada por Verônica. Né? Eu não consigo entender, na É. gestão de Porto Alegre, esse número de mudanças e até de secretários. Eu creio que foi a pasta em que mais teve troca de secretários, foi a pasta da educação. E eu recebo também alguns comentários, algumas reclamações, e eu acho interessante que isso vem até por parte dos alunos. Eu fico vibrando quando eu recebo de alguns estudantes, né, que eles mandam para mim de uma forma tão engraçada, né, que eles fazem, olha, não diga à minha mãe que eu lhe disse isso, mas eu sou do Filomena e hoje não teve aula, hoje não teve merenda, hoje teve creme crack com quissuco. E os pais também, eu conversei com alguns, eles reclamam muito hoje do Filomena Sampaio, da ausência de aulas, de quantas aulas são interrompidas por causa de reuniões, que tem que sair mais cedo, que tem reunião, que não tem reunião. Não existe um cronograma a ser cumprido. Eu sei que eu estou fazendo um comentário e estou perguntando a você, mas isso não é uma questão que é você que tenha que responder. Eu estou fazendo esse comentário porque você está tecendo elogios à educação e a pessoas que são da educação, né, como no caso de Graça Alexandre, que eu conheço, a própria Lúcia, né, e que estão, inclusive, na gestão atualmente. Graça, eu creio que seja a atual secretária, salvo engano, é isso, é Graça, não é a atual secretária de Educação? Isso. E na nossa foi a Aline, foi um período, foi Iraci, E, assim, a direção da escola, eu creio Aparecida Costa. que a direção da escola é quem tem que responder isso, né? E eu coloco aqui o blog à disposição, se a direção quiser mandar alguma nota. Existe parece, pelo que eu recebo, eu não estou afirmando, eu estou me baseando naquilo que eu recebo, existe uma deficiência na questão do cumprimento de carga horária, no cumprimento de curricular. Não estou chamando os professores de negligentes, não é isso. Mas tem pais que dizem que deixam a criança às 7h30 na escola, às 9h30 já precisa pegar, porque tem uma reunião, uma coisa e outra. E a gente sabe que a educação é a mola mestra de tudo, e o ensino básico, sem dúvida, é o primordial. Eu sou muito feliz que fiz o ensino básico em Porto Alegre, no então Grupo Escolar Margarida de Freitas, e com 5 anos eu sabia ler. E eu percebo que há uma deficiência de leitura em algumas crianças com quem eu converso, ou com quem eu tenho contato, né? Essa dificuldade. Eu sei que o currículo mudou e tudo mais, mas essa educação que o prefeito coloca hoje como perfeita na infraestrutura, né? Estou falando da infraestrutura de escolas, ele também disse que não tinha merenda, e aí ele faz uma crítica na qual eu concordo, que o pagamento de recursos para a merenda escolar, o repasse do governo federal era muito baixo. A merenda escolar em Porto Alegre era uma coisa que incentivava, inclusive, a produção local. Existe hoje essa parceria da prefeitura com a economia solidária, com a agricultura familiar, para que a merenda escolar seja algo produzido no município
e que beneficie não só o produtor, como a alimentação na escola? Olha, existe sim. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem duas coisas. Houve um aumento agora, Bernadette, de 50%. Praticamente mais de 50%, porque era 36 centavos, passou a ser 50 centavos, quase 50%. Que continua uma miséria, digamos, de Quase passagem, 50%. né? Mas, de qualquer forma, já foi uma melhora significativa nesse primeiro momento. Fazia 7 anos que o governo do federal não aumentava esse valor. Né? E Vamos desse frisar, valor, governo Temer e governo Jair Bolsonaro, 7 anos. e, inclusive no estado do Rio Grande do Norte, a governadora já repassava 72% a mais, agora passou para 89%, se não estou enganado. Certo? Então, com os 50% que está, já houve um aumento significativo no estado. Desse recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no mínimo 30%, ele obrigatoriamente é para ser comprado da agricultura familiar. Aí você pergunta, o município de Porto Alegre sempre atendeu e continua atendendo. Compra realmente o mais de 50%, pelo menos até o ano passado, comprou o mais de 30% que a lei exige. Então, compra da agricultura familiar. Essa parte aí é cumprida. A questão dessas reclamações veio permanentemente. Eu sou pai de aluno, todo dia vou deixar minha filha na escola, Mariana. Sua Até filha o ano estuda passado era Mariana Manuela. Né? Suas filhas estudam no Filomena? Até o ano passado estudava as duas. A partir desse ano, Manuela foi para Pau dos Ferros, estudar em Pau dos Ferros, e Mariana permaneceu na Filomena. Então, a gente escuta algumas pessoas comentarem com uma coisa que eu concordo, que devia ter sido mudado já, que exatamente no período da pandemia, que não tinha terminado a pandemia, então as aulas recomeçaram, mas ainda naquela fase, né, o pessoal usar máscara, tal, aquele negócio todo. Então, essa aula aqui, pela manhã, por exemplo, que é de 7 às 11h30, passou a ser de 7 às 11h10. Porque os alunos não sairiam da sala para merendar. Tirar na sala. Então, esses 20 minutos do chamado recreio, que a gente chamava antigamente de recreio, né? Ou intervalo, né? Que eu acho importante demais aquele recreio para a formação de nós, estudantes. Quem nunca brigou na hora de recreio, quem nunca, entendeu? Fez amizade na hora de recreio. Só é você perguntar a Bazinho de Antônio Genésio com quem era que eu brigava na hora do recreio. Pelo que eu sei falar, você brigava com quase todo mundo lá. Você foi briguenta, né? Mas era importantíssimo aquele momento do recreio, né? E eu acho ainda hoje é importante. Então, suprimir essa questão. Mas o aluno fica dentro da sala de aula e tem um intervalo da merenda dentro da sala de aula. Então, eu escutei não justifica os 20 minutos. Não justifica. Não. Se você fizer uma projeção isso de 200 dias de aula, 200 dias letivos, você tem um prejuízo em torno de 20% do tempo de aula. 20%, eu fiz até os cálculos no dia desse, mas uma professora lá que estava conversando comigo, e a gente fez esse cálculo, mas é uma perca enorme. Esses 20 minutos todos os dias. Porque, na realidade, a merenda continua existindo, só que dentro da sala de aula. E uma parte sai para comprar fora. Então, a coisa que deveria, do meu ponto de vista, que deveria ter sido mudado, certo? Esse tempo aí. Bom, mas voltando à questão da educação, a gente falou na parte de estrutura, né, das escolas, falamos na parte da melhoria para o professor, né, com a criação do plano, e para todo mundo com a criação do regime próprio de previdência, mas vamos falar a questão por que o gestor falou na existência de débito de 12 a 14 milhões de reais. Eu queria saber Inclusive, onde é que... ele colocou também até encargos, né, de advocatícios, de honorários de sucumbência, com relação a alguma atitude tomada por você em gestão passada que estava penalizando hoje não só os professores, como o município. Se é que eu entendi perfeitamente a colocação dele. Sim. Eu queria inicialmente saber dele onde é que está escrito essa dívida de 12 a 14 milhões. Porque se tivesse essa dívida escrita em algum canto, ele estaria lá na lei orçamentária de 2023. E não consta na lei orçamentária essa dívida de 12 a 14 milhões, como ele disse. Existe uma dívida, um passivo a ser pago aos professores, existe sim. Eu vou dizer de onde surgiu esse passivo a ser pago.
Quando nós assumimos a gestão em 2013, certo? O gasto com o pessoal no ano anterior tinha sido muito acima do limite de 54%. Olha, do limite de 54%, que é o limite máximo permitido por isso. Ele hoje está com 46% e foi dar aumento agora com os professores, que é de 14,96%, 15%, e ele dividiu uma parte para esse ano e outra parte para o ano que entra. Isso só com 46,6% do ano passado. Eu recebi isso com mais de 54%, e muito mais de 54%. Então, não tive condições de dar o aumento em 2013, que foi um aumento de 7,97%. Eu não tive condições de dar. Exatamente porque não tinha como pagar. E, em 2012, teve o reajuste do piso dos professores, certo? Foi 22,22%, que também a gestão que me antecedeu não deu esse aumento. Então, quando juntou o 22,22%, certo? Com os 7,97% de 2013, então, isso foi judicializado, certo? Que a gente tentou resolver isso através de conversa, do diálogo, mas com muita dificuldade de dialogar com o sindicato, né? Eu acho que o sindicato ele precisa, muitas vezes, ser compreensível, né? Que na intransigência, muitas vezes, ao invés de trazer ganhos, esses ganhos não aparecem, mas não se conseguiu essa negociação. Mas você considera o sindicato intransigente? Eu creio que o sindicato foi a instituição que aprovou, inclusive, porque eu acredito que tenha sido discutido entre o sindicato e a categoria, que aprovou que a categoria perdesse 50% do que tinha a receber e recebeu parcelado. Sim. Não, o sindicato hoje é totalmente diferente do que era antes, sabe? Mudou totalmente. Sabe? Mas aceita o presidente tudo. não é o mesmo? É o mesmo. Inclusive, o coordenador, né? Na verdade, o coordenador municipal, né? É o mesmo. As pessoas que estão à frente do sindicato, do Sinterneiro de Porto Alegre, é o mesmo. Só que mudou totalmente de postura. Então, não sei se é porque da nossa gestão a gente não concordou em determinadas situações, porque o representante sindical, no meu ponto de vista, ele tem que ser, principalmente quando você faz parte de uma direção do sindicato, quando você tem que viajar, tem que fazer uma atuação, tudo bem, você tem que se afastar. Certo? Um coordenador municipal, onde se discute algumas coisas do sindicato esporadicamente, certo? De acordo com um reajuste do piso ou outra demanda que é discutida, não tem necessidade de afastamento. Hoje o pessoal do sindicato está lá, não está em sala de aula, ninguém sabe em que função exatamente estão. Alguma parte deles está lá, então talvez fosse isso que ele queria, que a gente não concordou, e eu jamais concordaria com esse tipo de comportamento. Certo? Então, essa situação passivo, aí... Você estava falando do passivo. Você estava Sim, falando do passivo. esse passivo é um direito dos professores que precisam serem pagos. Não saiu ainda, está saindo paulatinamente essa decisão da justiça, mas a gente é ciente disso, que é um direito que precisa ser pago. Eu te espero que quem estiver lá para pagar não vá fazer como ele fez com esse passivo que tinha aí, que exigiu que quem não concordou em dispensar 50%, ele não pagou, embora que a justiça determinou que pagasse. Teve 4 professores que não concordaram em renunciar os 50%. Mas renunciou esses 50% e dividiu em 16 meses. Isso numa situação onde existe dinheiro em caixa, existe um gasto de apenas 46% com o pessoal. Então, são situações bem diferentes do que a gente encontrou. Então, a questão que é colocada vai se tornar inviável. Eu vou dizer o que acontece, são 2 coisas que ele coloca em relação ao INSS, e não tem nada a ver com a questão desses professores, mas de uma forma genérica com os funcionários de anteriormente, antes do regime próprio. Você tem uma dívida lá, né, não só de Porto Alegre, mas do Brasil inteiro. Brasil inteiro, os municípios têm dívida com o INSS. É aquela dívida que nunca deixa de ser paga. Inclusive, ele fala, no final, coloca uma frase, ele coloca uma frasinha lá no final que diz que nunca vai se concluir. E, realmente, hoje existe uma negociação já, o presidente do INSS, o presidente da ministra da Previdência, o Carlos Lupes, né, presidente da Assistência Social,
está falando dessa dívida com o município para se chegar a um fim daqui a 20 anos. Porque sempre quando, eu lembro quando o Euclides recebeu, essa dívida existia, pagava o valor X. Então, todos os meses era pago. Que, inclusive, esse pagamento não é o que o gestor queria repassar, não, é automático o desconto. Sim. Se a dívida do INSS, já é descontado lá. Já é descontado lá vamos dizer, usar o termo popular, na folha. Na folha. É retido esse valor é retido do FPM, aquela parcela. Né? Então, quando terminou a primeira gestão de Euclides, apesar de ter sido pago todos os meses, a dívida era maior do que quando ele recebeu. Quando veio a nossa, que ele pagou todos os meses, no final era maior do que o que a gente recebeu. E assim tem sido Porto Alegre e todos os municípios que têm essa dívida, praticamente todos os municípios do Brasil. Aí ele fala na dívida do ano passado que por falha do INSS, ficou 2 ou foi 3 meses que não foi retido, que também foi só com Porto Alegre. Foi com o município do Rio Grande do Norte, que eu soube através da FEMURN. Né? Mas aí ele fica falando como uma coisa absurda que se paga um parcelamento de R$21 mil por mês, se eu não estou enganado. Né? E quando ele bem disse que no final nunca vai se terminar de pagar. É por isso que existe a proposta atualmente do atual ministro da Previdência para que se feche um acordo para se concluir essa dívida em 20 anos para todos os municípios do Brasil. Quando ele fala que vai tornar inviável esse dívida com os professores, não é verdade. Ele sabe que precatórios, existe uma legislação que limita o valor do precatório. Por exemplo, só pode ser usar, no máximo, 1,5% da receita corrente líquida. 1,5% da corrente líquida para precatório. Então, se a receita corrente líquida de Porto Alegre em 2022 foi R$33 milhões. Se você pegar R$33 milhões e fazer 1,5%, dá uma parcela de R$21 mil, se eu não estou enganado, em torno disso aí, por mês. Então, isso não inviabiliza a administração nenhuma. Sabe o que é que inviabiliza a administração? É má gestão, é dinheiro mal gasto. É dinheiro gasto que ele está dizendo que está gastando R$350 mil com o pronto atendimento. Então, onde é que sai R$350 mil de pronto atendimento? Né? Ele, quando falava do piso, né, do piso dos professores, quando ele faz uma colocação sobre o piso dos professores, ele diz que é um valor justo, mas ainda envolve a governadora Fátima Bezerra, por ser uma professora, na sua fala dizendo que ela, inclusive, vai ter dificuldades de manter ou de pagar o piso no Estado. Né? Ele tenta linkar a dificuldade municipal ao Estado e envolver o governo nessa dificuldade. Não sei se você se atentou a esse ali, momento. Não existe nem como comparar isso aí. O limite de gasto do Estado, enquanto o município tem o limite de gasto com o pessoal de 54%, o Estado é 48%. Em 2021, Deus não estou lembrado, foi o Estado que mais gastou com o pessoal no Brasil, deu 63%. Então, a situação do Estado é complicada, do ponto de vista financeiro, é complicada. Não se compara com a de Porto Alegre, não. A de Porto Alegre, ele gasta apenas, até o ano passado, 46,6% com o pessoal. Então, aí não chega nem ao limite de alerta. A menos, tem o limite de alerta, tem o limite prudencial e o limite máximo. O limite de alerta é 48,3%. O nosso está em 46,6%. Então, não chega nem ao limite de alerta. E mesmo assim, ele fica jogando, né, com inverdade, professor. Inclusive, ele cita lá no momento que o ano passado teve um momento que não foi pago os professores, não foi feito um pagamento aos professores, porque atingiu o limite prudencial. Ou seja, são inverdades que acontecem que eu acho que é um desafio, né? Principalmente para os professores, que são pessoas esclarecidas, e acredito que pelo menos a maioria deles acompanham as receitas municipais. Nós temos, inclusive, 2 professores, não sei se mais 2, com certeza, que são vereadores, né? E o único que eu escuto, quando escuto a Câmara Municipal, até porque, para mim, toda aquela introdução está
tá caduca, é muito enfadonha e acaba cansando o telespectador. Até que se chega no assunto, na discussão da pauta, tem todo aquele, como diz o paraibano, todo aquele moído que eu não tenho paciência de ouvir. Viu, Bernadette? Um negócio interessante também que ele coloca, né? Falando sobre os baixos funcionários, os baixos salários dos funcionários de Porto Alegre. E a culpa é da gestão passada. Continua dizendo que a culpa dos salários baixos dos funcionários de Porto Alegre é da administração passada. Né? Agora, continua usando artimanhas, né? Porque a folha de pagamento do município, né? Se você fazer uma avaliação, você encontra várias coisas que precisam ser revistas. Talvez ela não suporte uma auditoria. Como o quê? Como gratificações, por exemplo. Gratificação é permitida por lei, inclusive a Câmara aprovou, agora em 2022, a criação de gratificações, que inclusive já existia gratificações 1, 2 e 3, e agora criou gratificação geral, gratificação especial 1, 2, 3 e 4, definindo valores. Agora também tem critérios. A gratificação 1 é de R$600. A 2, não estou lembrado quanto for, mas vai diminuindo o valor, de acordo com... Mas quem que se enquadra na gratificação 1? Quem que se enquadra na gratificação 2? Quem que se enquadra na gratificação 3? Eu lembro que um ano passado, se não estou enganado, ou foi ainda 2021, eu vim de Natal e encontrei com o Ronaldo Soares. Você lembra do Ronaldo Soares? Foi prefeito de Açu. Foi deputado estadual. Aí encontrei com ele, Ronaldo, tudo bem, naquele ponto ali, eu acho que foi de Angico, aquelas paradas que tem ali, né? Próximo, aqui perto disso. Acho que foi aquela de Angico, de opção. Aí ele dizendo, e aí, da política, rapaz, eu deixei a política, fiquei insatisfeito, tive uma situação lá, uma penalidade do Tribunal de Contas do Estado, mas vi uma gratificação que eu dei a uma SG. E por lei, essa SG não podia receber essa gratificação. Então, fui penalizado e também fiquei um pouco desgostoso com a política, deixei os meus filhos aqui estão lá, que realmente George, filho dele, é deputado estadual, e Gustavo, filho, é prefeito de Açu. Né? Mas a Folha tem algumas coisas que precisa uma grande reflexão. Manuel de Freitas, você está falando... O salário do funcionário de Porto Alegre na gestão passada, quando ele teve a oportunidade já do terceiro ano, que ele tem a oportunidade de corrigir, de aumentar, não é que ele aumenta, ele aumenta. Você acabou de... Não foi aumentado porque não quiseram, não? Você acabou de falar... Só um minutinho. Você está muito entusiasmado. Eu acho que a gente vai virar a madrugada aqui. Você estava falando da questão das irregularidades, de algumas coisas que são questionáveis na atuação do atual gestor, sobretudo nessa parte financeira e de gratificação. Não tem dinheiro para dar reajuste de salário para o funcionário de carreira, mas tem dinheiro para contratar e colocar mais comissionados no município. Você acredita que como? Para atender as promessas de campanha também, né? Pois é. Você acredita que o atual gestor aposta numa impunidade total, em tomar atitudes que são questionáveis do ponto de vista legal? Porque ele se diz uma pessoa com 40 anos de vida pública, né? Foi vereador, sabe o papel do vereador. E ele sabe que as contas da prefeitura vão precisar passar pela Câmara Municipal e também vão precisar passar pelo Tribunal de Contas, como vão passar pelo Tribunal de Contas da União, a depender dos recursos. Você foi gestor e sabe que isso é uma dor de cabeça. Você acredita que essas atitudes do gestor de Porto Alegre... Quem teve um histórico, né? De como, enquanto funcionário público, que mudou de repartição para outra repartição, que o Supremo decidiu, né? E que terminou não sendo penalizado, né? Eu acho que você sabe dessa história, né? Sim, sabe dessa história, que inclusive recente, está com 2 anos, sei lá, que o Supremo decidiu, o Tribunal de Justiça, né? Decidiu que
de algumas situações de funcionário da Assembleia, né, que eu acho que tinha a gente envolvido e terminou não saindo da penalidade para essas pessoas, deve achar que não, uma situação daquela não teve penalidade, imagine essas menores, né? Só Na que eu acho que verdade, ninguém foi o está processo isento, né? dos fantasmas, né? Dos funcionários fantasmas. Eu, inclusive, né? Era uma coisa que eu queria deixar claro para a população, que as pessoas aí fazem um julgamento muito ruim ao meu respeito, que isso não me incomoda nem um pouco. Eu não me preocupo com o que os outros pensam de mim, eu me preocupo com o que eu penso de mim. A opinião dos outros não é muito importante para mim. Eu, inclusive, tive uma discussão por telefone, inclusive na campanha de Jair Bolsonaro, né, quando o gestor me mandou a sua lista de candidatos, e dentre eles estavam o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, e a gente até travou um diálogo no WhatsApp. Eu creio que o gestor tem, né, gestor? Você deve ter me bloqueado do WhatsApp, mas não deve ter apagado as mensagens. Não apague, não, que serve para você e serve para mim. Em que eu coloco essa questão dele ter sido funcionário fantasma por muito tempo. E ele disse, não, mas hoje eu trabalho. Eu disse, sim, por força do Ministério Público. A partir da denúncia dos fantasmas do Ministério Público foi que você passou aí a Assembleia Legislativa onde nunca pisou, né? Inclusive, essa questão do funcionário fantasma da família é bastante grande, né? Fátima, por exemplo, tem um processo para devolver, eu acho que 6,5 milhões de recursos para os cofres públicos, porque ela não sabia nem em que sala ela trabalhava na Assembleia. Mas é como você diz, nunca, sabe, usando uma expressão popular, a água nunca bateu lá e continua fazendo coisas, irregularidades, mas eu creio que um dia a conta chega. Né? A conta chega de alguma forma. Né? Você tem essa coisa muito enfática da legalidade, do cuidado de não fazer o errado, e nem por isso você também, de vez em quando, deixou de ter alguma dor de cabeça por alguma atitude como gestor, como dos demais prefeitos. Com certeza irão aparecer outras dor de cabeça. Né? E com certeza vão aparecer outras dor de cabeça. E você já pensou em fazer como Ronaldo Soares? Fazer como Ronaldo? Sim. Isso passa pela sua cabeça? Eu estou dizendo isso porque recentemente eu participei, né? Eu tenho uma participação num filme de Glênio Sá, que foi uma pessoa que eu conheci, por quem eu tenho muito carinho. E uma das colocações que eu faço no documentário que a filha dele produziu, me convidou para ser uma das pessoas a dar um depoimento sobre o pai dela, é que uma das coisas que eu colocava, eu escutando a história de Glênio, depois de tudo que ele passou, de sofrimento, de tortura, e ele ainda continuou na militância, ainda continuou lutando pelos mesmos objetivos. Na sua visão, Neto, a política vale a pena? Para você vale a pena tudo isso que você faz por Porto Alegre? É compensador? De que forma? Depende de como você encara a política, né? Se você encarar a política como uma coisa com retorno financeiro, certo? Não existe retorno financeiro na política, certo? A não ser que você seja desonesto. Certo? Não existe. Se você pensar em política pensando em poder, isso depende do caráter, da personalidade de cada um. Certo? Eu nunca pensei em política dessa forma. Se você pensa em política na forma de servir, né? De procurar dar o seu esforço, a sua determinação, o seu trabalho em benefício da coletividade, certo? Eu acho que é a forma mais recompensadora que existe para quem é político. Você chega, por exemplo, em determinado canto, certo? Em determinada comunidade ou em qualquer canto da cidade, você olha para um canto, olha para outro, você vê o que tem feito, o que foi você ter sua participação. Isso, de uma certa forma, é gratificante. Você acha apesar que... de algumas pessoas não falaram, não querem falar por questões políticas, mas sempre tem alguém também que chega e diz, isso aí existe, né? Algumas pessoas lembram, a maioria não lembra, né? Isso aí. Mas essa questão de lembrar ou não lembrar, né? A satisfação é pessoal, né?
Você ter satisfação por alguém encher a barriga todo dia, ou sair de uma situação de dificuldade, para uma situação de melhora, né? E você, mesmo sem dizer que foi você que fez, você que contribuiu, e nem esperar o reconhecimento da pessoa, de outras pessoas, mas é uma pessoa, é coisa ímpar né? De quem Você faz. acha que Porto Alegre reconhece o seu trabalho? Olha, eu me sinto realizado por muitas coisas que eu fiz em Porto Alegre. Né? Eu tenho certeza, se eu tivesse trilhado por outro caminho, associado, certo? O meu trabalho enquanto funcionário público com uma atividade comercial, do ponto de vista financeiro, eu não tenho dúvida que eu seria hoje muitas vezes mais, né? Se Deus tivesse me dado a mesma saúde que Deus deu desses anos todos, de discussão de trabalhar, do que o resultado, do ponto de vista financeiro, é muitas vezes superior, né? Do que hoje possuo. E não reclamo disso, do que possuo hoje, da opção que fiz. O Pelo que, contrário, o que eu, você, eu, como eu gestor, gostaria de ter feito nos seus 3 mandatos, nas suas 3 passagens pela Prefeitura de Porto Alegre, que não fez e que, se tivesse a oportunidade, faria? olha, é o seguinte, eu sempre digo que existe uma diferença muito grande em aquilo, quem tem determinado para fazer as coisas, para conquistar as coisas, né? Não é aquela da fala, não, né? Eu não sei que a pessoa diz assim, vamos usar o termo, eu amo minha cidade. Mas quantas oportunidades teve de fazer pela cidade e não fez? Não é verdade? Se eu amo minha cidade, eu vou fazer alguma coisa por ela. Então, eu me sinto feliz, realizado pelo que eu fiz até agora. Certo? Aquela história, se dissesse assim, que existe uma diferença grande entre o que você pretende fazer e o que efetivamente você consegue fazer, existe uma lacuna enorme em relação a isso aí. Você pensa em fazer determinadas coisas, você não consegue jamais fazer tudo que pensa, não consegue viabilizar tudo, né? Por vários fatores você não consegue. Né? Uma das coisas que, às vezes, eu sempre digo que me entristece um pouco é uma bandeira que a gente pegou lá no início, logo quando cheguei aqui, exatamente com o Padre Dário, né? Que era contribuir para que as pessoas empreendessem mais. Né? Porque isso aí dá autonomia. Né? Isso aí dá autonomia, porque a minha linha de trabalho é essa. Mas eu lembro que em Por que é que eu acho que o justo, é fazer concurso público? Porque as pessoas, desde cedo, vai dizer assim, eu só consigo trabalho se passar no concurso. Ela vai estudar mais, vai se preparar mais. Né? Se é para um falar, processo seletivo para Neto, um estágio, fala nisso, nós não sem falamos sobre querer lhe estágio. interromper. A bolsa estágio, só concluindo essa Não, assim, a não, bolsa estágio é foi porque você a falou nossa gestão. no Sim. Estudar Mais, e eu lembrei de uma coisa que eu li na prefeitura. Depois você até pode contribuir nessa minha fala com essa questão da bolsa estágio, que me deixou, na verdade, me deixou irritada. Né? Meu filho está aqui dizendo, mandando mensagem que chegou, coisa boa. O gestor, a prefeitura, não digo gestor, a prefeitura faz lá um salamaleque no site da prefeitura, nas redes sociais, homenageando uma menina de Porto Alegre que conseguiu uma vaga no curso de medicina. E aquilo me deixou tão irritada, porque fica parecendo que o mérito da conquista foi dada pela gestão. Eu não sei se você viu que tem uma menina que conseguiu uma vaga, acho que na Universidade Federal, não sei se é uma Universidade Federal da Bahia, não estou lembrada bem, mas é uma menina de Porto Foi a Alegre. Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, na Bahia, exatamente. E ela entrou no curso de medicina e a gestão fez todo um leque de elogios lá, como se o mérito daquela menina fosse da prefeitura e não da própria menina.
E isso me irrita profundamente, essa coisa de eu não posso usar aqui a expressão que eu gostaria de usar, essa coisa da gestão querer tirar proveito de tudo que acontece em Porto Alegre. Aí eu deixo a pergunta: por que é que o número de candidatos que conseguiam ingressar no IFRN, oriundos de Porto Alegre, caiu tanto? Né? Cadê Caiu os assustadoramente. cursinhos? Cadê os cursinhos que a prefeitura propagava? Era coisa vinda junto com a Assembleia, era cursinho gratuito para todo mundo. O que é que está acontecendo? Mas aí, desculpe, eu lhe interrompi porque eu não podia deixar de falar. Não, mas foi muito oportuna a sua fala, que realmente é uma realidade. O que se entrava alguns anos atrás é uma diferença enorme. Esse ano agora entraram 3 alunos, certo? E a projeção que se faz, se não houver uma mudança nisso aí, a tendência é cair. Porto Alegre teve a felicidade esse ano, e eu fiquei super feliz com isso, eu acredito em você e muita gente também, de Abigail, a filha de Afonso lá do Pega, ter passado lá na Universidade Estadual de Feira na Universidade de Feira de Santana, eu acho que é estadual, é a Universidade de Feira de Santana, certo? Paloma, filha de Aeronildes, né? Filho de Aeronildes, né? Irmão de Paulinha, Sim. né? Aeronildes e Aparecida, né? Passou em medicina também para Santa Catarina. Teve a filha de Essilene, mas Antônio Alcimar, Antônio Tico Ferreira, Maria Rita, que passou para o Rio de Janeiro. Então, esse ano passaram 3 alunos do município, né, que fazia muito tempo que não passava nenhum em medicina. Fazia um bocado de tempo que não passava nenhum em medicina. Aluno que estudava aqui. Né? Então, esses alunos passaram, eu não pode dizer, também não pode nem puxar esse mérito para ele, porque os últimos 3 anos foram escola, foi ensino médio, foi fora. Sim, Né? sim. Todos 3 estudaram fora do ensino médio. Mas eu tenho certeza que aqueles que passaram pela Filomena Sampaio, certo? Pela Filomena Sampaio, nos últimos anos, eles tiveram um aproveitamento muito bom. A prova que não foi só esses que passaram aqui, outros passaram em outros cursos, e também o pessoal do IFRN. Teve um ano, me parece, se não estou enganado, um ano passaram 29 pessoas, se eu não estou enganado, certo? Então, é sempre no alto. Teve um ano que Porto Alegre foi o município da região que mais foi aprovar o gente no IFRN. Né? Existia a preocupação da diretora da escola de ter um reforço, de ter um direcionamento. Né? Alguns professores se empenhavam também, né, nessa determinação de fazer, de preparar o aluno para entrar. Né? E o que não aconteceu nesse ano passado. Né? A gente percebe que há uma gestão de rede social, isso, se a gente pode louvar, é até louvável, porque, embora a rede social seja uma coisa que desapareça de uma hora para outra. Por exemplo, eu vi um filme do prefeito inaugurando um campo de futebol, acho que umas traves, alguma coisa de um terreno que o vice-prefeito tinha doado. Eu disse, gente, que vice-prefeito bom, porque geralmente para o município a gente vende, né? Ou o município desapropria. E no dia seguinte eu soube que não tinha mais campo, não tinha mais nada. Então a rede social funciona assim de uma forma maravilhosa. Quem só viu o filme e não soube depois da história, está lá um campo de futebol para a meninada bater bola e uma doação, um presente do atual vice-prefeito. Aí você vê também, eu percebo também, o ano passado isso era muito mais, que o gestor tem uma necessidade de usar pessoas que são ou que eram politicamente ligadas a você para que façam um vídeo, para que mostre, olha, essa pessoa agora está comigo. Às vezes pega as pessoas até de surpresa, né? Para entrevistar. Inclusive, as pessoas às vezes ironizam, procuram a gente e ironizam, sabe? Diz assim, ó, chamado para fazer aquilo, mas não tem nada a ver, aquele negócio todo. Aí você vê que é a necessidade de passar para a população, e isso funciona sobretudo com grupos de WhatsApp, né? De que
A gestão está sendo aprovada por todo mundo, por correligionários e adversários, né? Mas eu não vejo essa mesma ênfase para responder questionamentos, por exemplo, como a que saiu recentemente num blog sobre umas empresas contratadas no município, em que havia um questionamento com relação à licitude desse processo. Também não recebo da prefeitura nenhum contraponto com relação ao que eu escrevo. E sempre coloco, e aqui reforço, todas as críticas e todas as falas que tem no meu blog com relação à gestão. A gestão tem o meu telefone, a gestão tem o meu endereço de e-mail para responder. O que vem de vez em quando é um comentário, mas um comentário de pessoas que sequer têm a capacidade de se identificar. Inclusive, eu recebi comentários já depois do programa me perguntando se você me pagava para falar bem de você no meu blog. E eu quero pagava dizer... eu? Sim, se você me pagava. Hoje Sim. me perguntaram. Isso já teve comentários anteriores, né, que até é passivo de um processo onde as pessoas não só afirmavam que você me pagava, como ainda diziam a quantia que você me paga. Por enquanto, foi só uma pergunta até que eu relevei. E eu quero dizer a Porto Alegre que, quando eu me disponho a conversar sobre Porto Alegre e a conversar com o Neto da Emater, eu costumo dizer que eu não tenho amigo político. Eu tenho um amigo na política, que é o seu caso, né? E você, mais do que ninguém, é testemunha que eu tento manter a minha independência de opinião, que você foi gestor mais 2 vezes e eu não fui sua assessora, né? Se eu fosse uma pessoa que tivesse interessada financeiramente, como algumas pessoas de Porto Alegre julgam, eu teria sido sua assessora de imprensa nos seus dois mandatos. Eu creio que eu fui em um, né? Não fui nos 2, não. Fui em um mandato, sua assessora de imprensa. Então, eu gosto de conversar com você, primeiro porque você é um apaixonado pelo meu município, até brinco com você muitas vezes dizendo que você é um forasteiro, né? Que era o que diziam com você. E digo também que fiquei muito decepcionada. Eu sou muito decepcionada com a atual gestão, porque eu acreditava que, pela ênfase do amor que colocava por Porto Alegre, fosse algo que fizesse com que deixasse alguma obra de relevância no município, que ainda não deixou. Pelo contrário, está acabando um pouco com o que a gente tinha. Então, eu percebo que há muito palanque nas redes sociais e pouca atuação. Eu gostaria de agradecer a você, Bernadette, mais essa oportunidade de participar do seu programa. Sempre é um prazer, é uma aprendizagem também quando converso com você. Eu acho que você é uma pessoa super inteligente, preparada. Então, todos que irão participar do seu programa tenho certeza, né, que vão ganhar com isso, né? E agradecer também aos ouvintes e dizer à população de Porto Alegre que eu estou sempre à disposição para dialogar sobre Porto Alegre, sobre qualquer assunto, tanto faz da administração como qualquer outra área do nosso município.